No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, chegou o final da linha para a Josefina, e Gonçalo descobre que ela não está doente coisa alguma, pois o médico substituto do médico da Josefina vai entregar a megera e também o fajuto médico, que atendia a Josefina e revela que os exames que Josefina apresentou ao Gonçalo é de uma paciente que já faleceu. Gonçalo ficará sem palavras diante da farsa que ele acabou de descobrir da Josefina. Gonçalo não pensará duas vezes e vai deixar a megera de uma vez por todas. E não para por aí. Cantu, em forma de segurança, vai ligar para o Gonçalo e revela que ele marcou de se encontrar com o antigo prefeito da cidade, aonde Josefina vivia com as duas filhas, e que hoje ele vai entregar as provas de que Josi e Josefina são as mesmas pessoas. Gonçalo ficará horrorizado diante da descoberta. Cantum fala que ele corre risco de vida e que, por segurança, Gonçalo e Antônio devem saber do andar dessa investigação, pois Cantum revela que ele está desconfiado que Gustavo está chantageando Josefina para que ela lhe dê dinheiro, para que ele fique de boca fechada. A máscara da Josefina vai cair, pois Regina vai saber que Josefina, esposa do Gonçalo, é a mesma Josi, a bandida que roubou a bebê dela há 24 anos atrás. Regina ficará completamente chocada ao saber que Renata é sua filha roubada. Gonçalo fala que está feliz em saber que Renata é filha da Regina, pois Renata nunca teve mãe, pois sempre sofreu nas mãos da bandida, enquanto Roberto sempre foi tratada a pão de ló. Regina chora e diz que estava na cara que Renata era sua filha, pois ela é o seu xerox, igualzinha a Regina quando era jovem. Inês vai lembrar Regina de quando ela encontrou Renata pela primeira vez, que Regina sentiu muito amor pela menina, pois o sangue falou mais alto. Gonçalo fala que até agora ele está tremendo, pois saber que ele se casou com uma bandida e que ele criou a filha roubada da Regina, isso é uma crueldade do que a Josi fez para Regina e para Renata. Constanza diz que por isso que Josefina sempre odiou muito a Renata, pois Renata era filha do ex-esposo da Josefina, Roberto, que por sinal trocou Josefina para ficar com a Regina. Isidro fala que por isso Josefina matou o Roberto, pois não aceitou que o esposo dela deixasse ela para ficar com a Regina. Nesse momento, Gonçalo pensa que ele está no lugar do Roberto hoje, e que dessa vez será ele quem deixará Josefina para ficar com a Regina. Mas ele fala que ele e Josefina não vai matar, pois ele dará cabo dela antes disso. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Gonçalo fala com o médico e ficará espantado quando o homem olha o raio-x da Josefina e diz que esse exame é de uma paciente que já faleceu, e que Josefina, a esposa do Gonçalo, não está doente assim, como está mostrando nesse exame que nem é dela. O médico fala que precisa fazer um exame novo na Josefina, pois ele não sabe se o médico dela errou ou se ela está enganando o Gonçalo, pois o médico não ia se enganar assim de exame de uma paciente para outra. Cair a ficha então do Gonçalo e ele percebe que a esposa dele mentiu para que ele não deixasse ela para ficar com a Regina. Gonçalo fala para ele mesmo que a máscara da Josefina caiu, e bem que Matias lhe alertou que Fina não vale nada. Depois Josefina vai estar em casa e ficará surpresa em ver Gonçalo cedo ali chegando em casa. Ele pergunta quando que Fina falou com o médico dela e manda ligar para o médico agora mesmo, pois ele quer conversar com ele. Ela vai ficar completamente paralisada. Ela sente que Gonçalo está desconfiado de alguma coisa. Ele obriga ela a ligar então para o consultório. A bandida vai ligar e fala que o médico não atende, pois o telefone dele está desligado e que no consultório falaram que ele acabou de entrar de férias. Gonçalo fala que dará uma oportunidade para ela de falar a verdade. Então ele pergunta se ela está mesmo doente. Josefina mentirosa garante que está doente e que não sabe aonde Gonçalo quer chegar com todo esse interrogatório.
Gonçalo fala que chegou ao final da linha para ela, para as mentiras dela e para as enganações, e diz que esse exame na cabeça que ela mostrou para ele no raio-x não é dela e sim de uma paciente que até faleceu. Josefina perderá o chão e não sabe nem o que responder. Ela fala que isso não pode ser, pois deve estar errada alguma coisa, pois ela fez sim vários exames e que deu que ela tinha um tumor na cabeça. Gonçalo fala que ela mentiu para ele que estava doente, para que ele não abandonasse ela assim como ele fará agora. Josefina começará a chorar e fala que Gonçalo é um velho vagabundo, que nem se enxerga, pois tem uma esposa e vive por aí com a sem-vergonha da Regina, e manda ele se dar o respeito. O homem vai se ofender e fala que ele nunca mais vai viver do lado de uma sem-vergonha mentirosa, assim como é a Josefina, e diz que ele sairá de casa hoje mesmo. A megera começará a fazer então seu teatro e exige que Gonçalo fique em casa com ela, porque ele prometeu que iria cuidar dela, e garante que ela está doente, que provavelmente ela está louca, pois depois que ela soube que ele está enganando ela e traindo ela com a Regina, ela ficou doente sim, e não consegue mais nem dormir à noite. E por isso que ela mentiu que estava doente da cabeça, mas que inventou esse tumor. Mas fala que ela está arrependida, pois agora o que importa para ela é reatar com Gonçalo e salvar o casamento dos dois. Mas Gonçalo está irredutível. Ele olha para ela e fala que ela não presta, pois não vale nada, pois ela sempre foi muito malvada para Renata, enquanto para Roberta, ela sempre tratou a moça pão de ló. Gonçalo vai jogar na cara da Josefina que ele sabe, pois ela acha que ele nunca percebeu que ela só se casou com ele porque ele era rico e porque também ele seria um bom pai para as filhas dela, e assim ele foi. Ele fala para Josefina que nunca deixou ela antes, por conta das filhinhas dela que se tornaram filhinhas dele, e que ele ama de verdade, porém ele sabe que Josefina só usou ele e que nunca amou ele de verdade. Só queria o dinheiro dele mesmo e o sobrenome, que vale muito. Enquanto isso, Renata está na fazenda e pensa em perdoar Jerônimo e ficará se recordando dos bons momentos que ela passou com ele. E fala que ela ama Jerônimo e que seu lugar é junto com o seu marido. Mas também ela vai se lembrar de quando Jerônimo fez ela sofrer e muito e avisou que ela era uma aproveitadora que usou Rafael e depois jogou o rapaz fora, pois ele falou que Renata pensava que Rafael era pobre e que não poderia dar para ela a vida que ela merecia. Renata fala que isso lhe machucou e muito, pois a primeira impressão é que fica. E Jerônimo estragou o casamento deles desde o início. Desde o primeiro dia, praticamente, ele começou a maltratar ela. E fala que ela nunca vai perdoar ele disso, pois o que ele fez foi longe demais. Renata fala para ela mesma que quando os casais se casam, no início é tudo muito bom, mas que depois sim começa a vir os problemas. Mas que no casamento dela foi o contrário. Ela se casou e ele já começou a maltratar ela desde o primeiro dia, e que isso aí não se faz, e que agora ela está ressabiada e fala que nunca mais vai se casar nessa vida. Enquanto isso, na casa do Gonçalo, Josefina chora e fala que ela pode não valer nada e não prestar mesmo, mas será verdadeira com Gonçalo quando ela fala que ela ama ele de verdade e que não se casou com ele só por dinheiro. Josi fala que ela via a velhinha do lado dele e junto com a família que eles criaram, e fala que Gonçalo está deixando ela para ficar com a amante dele. Gonçalo fala que Josefina se imaginava viúva e ele enterrado, pois uma hora ou outra ela mataria ele para viver com a fortuna dele, pois é isso que ela e Roberta pensam, só em dinheiro. Mas vai lembrar a Josefina que eles estão agora quebrados e que ele é pobre, assim como Matias também está pobre. E pergunta se mesmo assim ela quer ficar com ele e questiona se Roberta ainda vai querer Matias, pois os dois agora não têm nenhum tostão no bolso. Já Renata vai tomar uma decisão e fala que ela vai embora da fazenda hoje mesmo e nunca mais vai voltar, e nunca mais deixará Jerônimo usar ela, pois ela não será mais boba nas mãos dele. Ela se vai embora e vai deixar uma carta em cima da cama. E depois, Jerônimo vai chegar e percebe que Renata se foi embora e deixou um bilhete para ele. Na carta, Renata falou que ela amou ele de verdade e que ele se casou com ela para fazer ela sofrer e que ele não foi genuíno com ela.
e que se ele se apaixonou por ela nesse tempo, mas que agora é tarde demais, pois ela não quer ficar com o homem que pisou nela e abusou dela, e depois jogou ela fora, pensando que ela era uma mulher sem escrúpulos que não valia nada, e mesmo assim, ainda quis se casar com ela só para fazer ela sofrer. Renata ainda escreveu que se Jerônimo voltar a amar outra pessoa, ela pede que ele não machuque essa outra pessoa. Caso contrário, ele ficará sozinho para sempre, porque ninguém vai aturar ele assim dessa forma, rejeitando as pessoas e maltratando, e que um dia ele vai se arrepender e feio, por magoar quem amou ele de verdade. Jerônimo vai sofrer e fala para ele mesmo que ele se arruinou e que agora ele vê o quanto está arrependido, pois errou com a Renata e se deixou levar pelo ódio, nunca acreditou o que ela falava, que ela não conhecia Rafael, que não namorava com ele e que apenas trabalhou com ele na empresa, só isso, mas que ela nunca foi a tal da bonita. Já Gonçalo pega as malas e se vai embora da mansão e avisa então Josefina que ele mandará os papéis do divórcio dos dois, para que eles se separem para sempre. Mas Josefina vai mostrar as garras e fala para ele que se ele não ficar com ela por bem, ele ficará por mal e avisa que ele vai se arrepender e feio, por ter traído ela e enganado ela com a Regina, que não vale nada. Josefina ainda vai alertar Gonçalo que Regina vai trair ele com outro homem casado e rico, pois Regina sempre faz isso da vida. Nesse momento, Gonçalo então pega as malas e se vai embora. E Matias vai ligar para o pai e ficará sabendo que Gonçalo deixou a Josefina e que está saindo embora de casa nesse momento. Gonçalo conta que descobriu que Josefina estava enganando ele e que ela mentiu da doença que ela tinha, pois ela nunca teve nenhum tumor na cabeça. Tudo foi invenção da cabeça dela, para que os dois não se separassem. Enquanto isso, está no quarto Roberta com a amiga dela, Selena. As duas adultas parecem duas crianças. Elas nem imaginam o que está se passando na casa, pois Josefina está furiosa com Gonçalo e pegou as roupas dele, e fala que vai botar fogo, e que vai queimar também toda aquela casa que era dele. Josefina pega as roupas dele então e começará a colocar fogo. A empregada vai correr para chamar a Roberta e conta que a mãe dela surtou e que está botando fogo nas roupas do Gonçalo. Roberta vai ficar assustada e fala que isso não pode ser. A empregada manda ela correr logo, pois a mãe dela vai fazer uma tragédia. Roberta pergunta o que a mãe está fazendo queimando as roupas do pai dela. A velha revela que Gonçalo deixou ela e se foi embora de casa, pois descobriu que ela não está doente coisa alguma e que agora elas estão numa pior, pois Gonçalo falou que as empresas da família faliu e que eles estão completamente quebrados e estão pobres. Roberta ficará louca da vida e fala que isso não pode ser, pois se Gonçalo se foi embora da mansão, Matias não ficará naquela casa com elas, e que agora elas também serão pobres, e que isso é terrível, e que a casa também terá que ser vendida. Porém, Josefina fala que essa casa ninguém vai vender, pois é a segurança dela e também da Roberta. Mas Roberta abre os olhos da mãe e diz que as duas estão perdidas e que agora elas se deram muito mal, pois Gonçalo e Matias nunca vão querer mais saber das duas. Roberta fala que elas só gastaram dinheiro a vida toda e não guardaram nenhum valor para o dia que precisasse. Esse dia chegou agora. E pergunta o que será das duas. Pois Renata ficará bem, pois tem o Gonçalo e toda a família como Constanza, e já mora até com a tia. Nesse momento, Josefina vai ter a ideia de falar com a Regina e mentir que Roberta é filha dela roubada, e pensa em pedir dinheiro para Regina em troca dessa informação. Já mais tarde, Renata fala com a Roberta e diz que ela fica feliz em ver que ela está fora da cadeia agora e diz que Jerônimo e ela não ficarão tranquilos até que descubram quem matou o Rafael. Roberta fala que ele foi um tolo em pensar que ela poderia matar alguém se justamente Rafael ela amou com toda a sua alma. Renata fala que é estranho o que aconteceu, pois alguém quis separar Roberta do Rafael, e fala que, no mínimo, Roberta tinha que ter saído de atrás do Rafael. Quando ele sumiu, não apareceu mais. Renata ainda vai perguntar se Roberta pensou em ligar para o rapaz ao menos para saber por que ele desistiu de fugir com ela. Roberta fala que nesse dia, por um acaso, o telefone dela estragou e que foi aí que ela comprou um telefone novo e que o chip dela havia também se estragado. Renata fala que isso é estranho e que cada vez mais ela tem a certeza de que alguém estragou o telefone da Roberta para que ela não tivesse nem contato com o Rafael.
para um pensar que o outro deixou o outro só por cartas. Roberta fala que ela está desconfiada de duas pessoas, a Josefina e a Selena, pois as duas eram as únicas que sabiam do namoro dela com o Rafael, e que só elas poderiam querer os dois separados. Renata pergunta por que Selena ia querer ver os dois separados um do outro e questiona se Selena era contra essa relação. Mas Roberta vai se dar de conta que Selena um dia falou para ela, para Roberta procurar o Rafael quando ela descobriu que estava grávida, e que a amiga dela não era contra essa relação. Já a Josefina era. Renata pergunta a Roberta se esse bebê que ela esperava então era do Rafael. Roberta vai assumir que esse bebê era sim do Rafael e diz que ela só mentiu que era do Jerônimo, porque ela queria que Renata deixasse esse crápula, que só usou ela e a Renata, para vingar a morte do Rafael, e que as duas nem tinham nada a ver com isso. Nesse momento, Augusto vai ligar para a Fazenda Bonita e pergunta se ele pode falar com a Renata. A empregada Manuela fala que a moça saiu e que já se foi embora para a capital. Augusto pergunta que horas ela vai chegar, pois ele precisa muito falar com a Renata. Mas a empregada fala que Renata só esteve ali conversando com o Jerônimo, mas que eles não estão mais juntos há muito tempo e que pelo jeito não se reconciliaram. Augusto ficará feliz em saber que Renata e Jerônimo não conseguiram fazer as pazes e fala para ele mesmo que será ele quem vai ficar com a Renata e não o Jerônimo. Já a Josefina pegará um dinheiro que ela tinha guardado no cofre e nesse momento Gustavo liga para ela e pergunta se ela está com a grana que ele pediu para ela. E fala que ele vai falar com o delegado Cantum hoje mesmo e que se Josi não der para ele o dinheiro que ele pediu, ela será descoberta, pois ele contará que ela só tinha Roberta como filha e que Renata ela roubou. Josefina ficará furiosa e fala que ela vai dar a ele o dinheiro que ele pediu. E Gustavo ainda lembra ela que ele tem ali um papel quando estavam procurando pela Renata quando foi roubada e que era a mesma bebê que andava com a Josefina. Portanto, que a Josi roubou a bebê e depois se foi para a cidade que ele apoiou ela. Mas fala que se Josi der para ele o dinheiro que ele quer, ele vai ficar de boca calada e não vai contar tudo que ele sabe. Josefina fala que ela vai ao encontro do Gustavo sim, mas fala que ficará escondida vendo o que ele vai contar ao delegado Cantum, para ter a certeza que ele não vai contar nada sobre ela. O homem garante que se ela der o dinheiro que ele pediu, ele não vai contar nada do que ele sabe. A Megera pensa em dar cabo do Cantum e também de matar o Gustavo, e terminar com esses dois e assim ela não terá nenhuma testemunha a mais contra ela. Mas o que Josefina não imaginava é que Cantum vai conversar com Antônio e revela que o Gustavo que tem as provas que Josefina é a Josi. Hoje mesmo ele vai falar com o Gustavo e descobrirá qual das filhas dela é a filha roubada da Regina. Antônio diz que assim que ele tiver notícias pode avisar ele, pois eles vão se encontrar na casa da Regina para revelar tudo o que eles descobriram. E depois que Antônio vai desligar o telefone, Cantum vai ligar para o Gonçalo e revela o que ele descobriu. Gonçalo ficará de boca aberta e fala que isso não pode ser. Cantum revela que ele encontrou uma testemunha que disse que Josefina é a mesma Josi, a mulher que roubou a filha da Regina, e que, portanto, Renata ou Roberta é a filha roubada da Regina, mas certo a Renata. Gonçalo quase vai cair duro ao descobrir que estava casado com uma marginal. Cantum fala que ele sente muito, mas que ele é detetive e que ele tinha que alertar Gonçalo do caminhar dessa investigação, pois ele corre risco de vida, e que alguém além do Gonçalo, assim como Antônio, deve ficar sabendo de tudo o que está acontecendo na investigação. Gonçalo perderá o chão e fala que isso é terrível. Cantum diz que ele vai finalizar a investigação quando Gustavo, o antigo prefeito da cidade, aonde Josefina morava com as duas meninas. Portanto, esse homem tem as provas contra a Josefina e diz que entregará para ele hoje mesmo as provas de que Josefina e a Josi são as mesmas pessoas. E que ele tem certeza de que ela roubou a Renata, pois Roberta era filha da Josi com o Roberto Gamba. Gonçalo fala que ele vai junto com o Cantum nesse encontro dele com o Gustavo. Porém, Cantum fala que ele tem que ir sozinho, pois essa foi a exigência do Gustavo com ele. Gonçalo pergunta por que Cantum demorou muito para contar isso para ele.
Porém, Cantum fala que Antônio pediu sigilo, pois apenas ele queria saber da resposta da investigação, para surpreender a Regina, mas fala que isso está muito perigoso, pois ele corre riscos de vida, e que Gonçalo também deveria saber, pois Cantum, Antônio e Gonçalo estão investigando uma marginal que é a Josefina, e que os três correm risco de vida. Quer saber o que vai acontecer enquanto me apaixono? Então se inscreva no canal e deixe seu like.